Olá! No vídeo anterior, nós conversamos sobre como se pode apoiar nas casas o desenvolvimento da leitura pelas crianças, tanto pelas crianças que ainda não saibam ler, como pelas crianças que já sabem ler, né? Então, lembrando que, independente do grau de escolaridade, até que ano de escolaridade as pessoas da família chegaram, né? Ou se tem um trabalho vinculado ou não à educação, todas as crianças podem ser apoiadas por suas famílias. O mais importante para a criança aprender é ter uma rotina de leitura agradável com alguém da família, ou com mais de uma pessoa da família. Para as crianças que ainda não sabem ler, então, vamos lembrar as dicas, né? Então, sempre pôr a criança olhando o livro junto com a pessoa que lê, né? Para que ela possa ir vendo as letras já, as figuras, e a pessoa que lê vai apontando onde está lendo, para a criança ter noção de que o que a pessoa está falando está escrito ali naquela página. Esses são conhecimentos muito importantes para ir desenvolvendo com as crianças, né? E com as crianças que já leem, a pessoa também se põe ao lado da criança e a própria criança vai lendo. E essa pessoa vai apoiando a criança quando ela tem dificuldade de ler alguma palavra ou quando ela não entende palavras, né? Ajuda a procurar no dicionário. Então, no outro vídeo está bem explicadinho, né? O que é importante é ter um bom clima, estar num lugar agradável, que pode ser no quintal da casa, numa escadinha, mas que esteja com, né, uma temperatura agradável, que não haja bagunça, gritaria ou barulho, né, e a relação dessa pessoa com a criança não seja de cobrar ou de censurá-la, né, de dizer que está errado, mas de apoiá-la, né, e de dizer que também está gostando da história. Então, isso é que favorece muito a aprendizagem das crianças. Então, isso todas as famílias podem fazer. E agora, nesse vídeo, nós vamos falar sobre as tertúlias literárias dialógicas, que são uma forma, né, de leitura que as escolas estão desenvolvendo, né, as escolas de seus filhos e filhas, né, e crianças da sua família, para fortalecer ainda mais essa aprendizagem e que, ao mesmo tempo, as crianças aprendam a se relacionarem num clima de respeito, de diálogo, de argumentação, né? Então, também serve para diminuir a violência entre as crianças, as brigas entre as crianças, né? Então, eu vou compartilhar aqui, né, esses slides das tertúlias literárias dialógicas, né? Então, o que são essas tertúlias literárias dialógicas? Em primeiro lugar, é muito importante que a leitura a ser feita seja da literatura clássica universal. Aí nós temos alguns títulos, né? O Corcunda de Notre Dame, Alice no País das Maravilhas e tantos outros temas. Então, as professoras e os professores das crianças sabem o que é literatura clássica universal. E por que tem que ser a literatura clássica universal? Porque essas histórias são histórias escritas há muito tempo e que passaram de uma geração para outra, né, e que continuam tendo muito sentido e muito significado para as crianças. Também são textos escritos que falam de uma maneira mais aberta, né, sobre os dramas humanos, né, sem focalizar em nenhum grupo específico. E isso também permite que cada criança ponha na história a sua própria experiência, podendo conversar sobre a sua própria vida e experiência. Além disso, os textos da literatura clássica universal, né, a própria escrita, são mais elaborados, são mais construídos, né, e isso ajuda as crianças a se apropriarem de uma leitura de texto mais elaborado. E, aprendendo a ler esse tipo de texto, a criança lê qualquer outro tipo de texto. Né? Então, por isso, a literatura clássica universal. Se você tiver dúvidas, a gente pode conversar mais sobre isso, né? Qual é o processo, né, aí, dialógico da leitura nas tertúlias literárias dialógicas? Então, primeiro, lá na casa, né, alguém da família lê com a criança.
as páginas indicadas pela professora ou professor. E essa criança vai escolher um trecho, uma ideia que queira levar para compartilhar com a turma dela na sala de aula, né? Então, feito isso na casa, está combinado o número de páginas, né? A professora ou o professor já mandaram a anotação de quais as páginas que vão ser lidas, o livro está lá, está na mão, né? Então, a criança vai ler junto com essa pessoa da casa vai conversar com ela, conforme a gente explicou no vídeo anterior, né? Como conversar, fazer perguntas, trocar ideias. A criança vai escolher uma ideia, um parágrafo para compartilhar e vai anotar as palavras que descobriu também. Bom, no dia da tertúlia literária dialógica, porque em cada sala de aula tem um dia, né, que a professora ou o professor já estabeleceu, é sempre naquele dia, né, e dura uma hora e meia no máximo, né? Então, na escola, na tertúlia dialógica, a professora e o professor vão fazer um círculo, né, e cada criança com seu texto na mão vai levantar a mão para que a professora ou o professor anotem quem quer comentar alguma coisa do livro, né? E aí, cada um vai destacar o que quer compartilhar com as demais crianças e vai fazer seu comentário. Dialogam e aprofundam o conhecimento, né? Depois que dialogaram, cada criança vai dizer o que pensou, se concordam com as outras ideias, se tem outras ideias diferentes, e isso vai ampliar em muito o argumento entre as crianças quando elas discordam, por exemplo. E elas vão aprender a argumentar, ao invés de discutir e, às vezes, até de se baterem, né, quando discordam, né? E, ao mesmo tempo, elas também vão ampliar a visão de mundo delas, né, e de compreensão do texto, porque cada uma, ao trazer suas experiências, o que pensou, e compartilhar, cada uma chega com uma, duas ideias sobre o texto e cada uma sairá com muitas ideias compartilhadas ali no grupo. E então, no intervalo, com a família de novo, nas brincadeiras, a gente começa a observar que as crianças vão comentando ainda a leitura. E isso a gente diz que é a ampliação e leva para o mundo a reinterpretação para além da tertúlia, né? Então, é assim que acontece a tertúlia. Aqui nós temos, né, imagens de tertúlias com crianças em escolas. Então, aqui nessa imagem primeira, né, é uma turma de educação infantil que leu, né, o livrinho e que agora está compartilhando. Então, a gente vê três pessoas adultas aí participando, porque uma é a professora, outra é mãe de uma das crianças e o outro é um outro professor que pediu também para participar. Então, essas três pessoas também vão dizendo o que pensam, só que é a professora que vai fazer o que a gente chama de mediação, ou seja, que vai anotar o nome de quem está inscrito para falar e que vai ajudar que ninguém corte a fala da pessoa que está falando, que a pessoa se inscreva, que não fale uma em cima da fala da outra, né? Que para a gente aprender a escutar com respeito e a falar também com respeito, né? Na outra, no círculo ali, só está a professora com as crianças, num círculo, né, de cadeirinha, e estão lá fazendo os destaques. A professora está, então, anotando quais as crianças que estão fazendo o destaque. E esse momento é muito importante porque as crianças aprendem, além de escutar e de falar, argumentar, elas também vão aprendendo a dizer número da página em que está, para que todo mundo localize o que ela está querendo falar. Também vai aprendendo naturalmente, na prática, o que é parágrafo, né? Então, também a localizar as palavras. Isso para as crianças que ainda não leem é muito importante, porque isso é verdadeiramente uma relação leitora com o livro, né? Então, a gente vai fazendo de uma maneira muito natural, sem ser forçado, sem ser lição dada, né? Então, isso é muito diferente das outras formas de ler. E como o livro é de literatura clássica, né?
O texto tem mais dificuldade, não tem problema, não é para facilitar para as crianças, porque se a gente facilita, elas aprendem menos, é para elas aprenderem, na verdade, a buscar o que não sabem, portanto, terem curiosidade de aprender, tá certo? Bom, aqui também, tertúlia com crianças maiores, né? Aí já são crianças de ensino fundamental, então de segundo ano, de quinto ano, né? Mesma coisa. Então ali, olha, as professoras ajudando, fazendo a mediação, né? E se não tem livro para todo mundo, há escolas que fazem rodízio do livro. Cada dia, uma criança leva os livros para casa, né? E na hora de compartilhar, como está na primeira fotografia ali, duas, três crianças se sentam juntas, porque elas anotaram no caderninho delas, né? Então, o que que é importante? A professora ou o professor que faz a mediação estar sentado, calmamente, né? Não pode estar na postura de aula ou desatento fazendo outra coisa, porque senão deseduca as crianças, se ele mesmo não está envolvido, ou ela mesma não está envolvida, tá certo? Bom, e essa forma que o professor ou a professora, ou uma criança, depois quando vai pegando prática, né, com a ajuda do professor ou da professora, faz o que a gente chama de mediação, que significa ir anotando o nome das crianças que querem fazer destaque, né, depois anotar o nome das crianças que querem comentar o que o outro colega leu naquele pedaço que ele destacou, né, faz isso a partir do que a gente chama de aprendizagem dialógica. O que que é? Essa pessoa vai ser a pessoa responsável por garantir um diálogo igualitário, ou seja, que ninguém desrespeite ninguém, que ninguém atropele a fala de ninguém, né? Então, calmamente, essa pessoa vai dizer, olha, espera um pouquinho, eu anoto seu nome aqui, depois você fala, né? Então, que cuide do jeito que uma pessoa fala com a outra, né? Que é para apresentar as ideias, não é para ofender ninguém, tá certo? A inteligência cultural é porque todos e todas nós temos inteligência cultural, somos sujeitos de inteligência cultural. Nenhuma pessoa é mais inteligente que a outra. Todas as nossas inteligências têm a ver com a vida que a gente vive. E é muito bom que a gente tenha vidas diferentes, porque quando a gente dialoga, a gente pode aprender mais uns com os outros. E nisso a gente se transforma, a gente aprende a escutar as outras pessoas com respeito e a falar com sinceridade, mas também com respeito, né? E isso tudo vai garantindo o que a gente chama de dimensão instrumental. Ao olharmos o texto em profundidade, cada criança poder fazer essa leitura na casa, poder fazer suas anotações, depois vir para a escola, poder escutar os colegas, poder escutar a professora, isso vai ampliando o conhecimento da criança, né, de todas as crianças, não só de algumas. E para isso precisa de solidariedade, ou seja, né, o que a gente precisa é de que uma pessoa apoie a outra pessoa e respeite a outra pessoa, ajude quem está com mais dificuldade, mas não ajude fazendo por ela, ajude dizendo, vamos lá que eu te ajudo, e mostrando, por exemplo, a palavra, né, não rindo quando a criança lê titubeante, então isso tudo é solidariedade. E isso vai criando sentido para a criança. A leitura não é mais uma obrigação, mas é uma vontade. É porque para ela tem sentido, trocar ideia, aprender coisas, pensar a vida. Isso tudo em igualdade de diferenças, ou seja, ninguém é melhor que ninguém, né? Seja pela sua religião, seja pelo seu grupo étnico-racial, seja branca, preta, indígena, né? Seja mais velha ou mais nova. Então, todas essas diferenças são muito importantes, porque cada pessoa aprende a partir da vida que tem, né? E não tem ninguém melhor ou pior que outra pessoa. Agora, a gente escutar o que as pessoas diferentes da gente pensam é muito importante, porque a gente não pensaria daquela forma. E assim a gente aprende que há muitas formas de pensar no mundo, né? Concepções sobre a compreensão leitora do texto, qual que é? O significado é criado a partir das interações entre diferentes pessoas sobre o texto, e não por uma única pessoa. Isso vai enriquecendo muito nossos conhecimentos e nossa compreensão do mundo e da criança também. E, por fim, o que é que eu tenho para dizer? O que disse uma criança muito pequena. Não é a mesma coisa ler para você mesmo
e ler para compartilhar com os colegas. Então, essa ação que começa lá na casa, da criança lendo, para levar o seu destaque para a tertúlia, já conecta essa criança com um grupo de pensamentos. E isso é muito importante, porque ela aprende não só a leitura em profundidade, mas também argumentar e pensar por si mesma para poder dialogar com a sua turma. Então, espero ter contribuído, né? E qualquer dúvida, a gente vai conversando. Até loguinho para vocês e boas leituras, tá certo? Um abraço.